Boa noite, meu nome é Aline Hennemann, sou enfermeira e vice-diretora executiva da ONG Prematuridade.com. É uma honra estar com vocês na noite de hoje para que a gente possa continuar o nosso programa de lives, onde discutiremos assuntos pertinentes à saúde dos prematuros. Hoje eu tenho a honra de estar na casa onde tudo começou, onde a ONG Prematuridade.com nasceu, no Hospital Moinhos de Vento. Comigo estão a doutora Desirê Volkmer, chefe do Serviço de Neonatologia da instituição, e a doutora Luciana Espoja, intensivista neonatal, também junto da doutora Desirê. Falaremos hoje a respeito de bronquiolite. Nesse momento, vou passar a palavra à doutora Desirê Volkmer, que vai falar um pouquinho para a gente acerca de bronquiolite prematuro. Doutora Desirê, quais são os problemas que a gente enfrenta quanto a isso? Boa noite e muito obrigada. Boa noite, eu que agradeço o convite, a gente está muito honrada por estar aqui neste momento. A bronquiolite é uma doença viral respiratória que comete a parte mais delicada do pulmão dos bebês, os bronquíolos. É a parte mais estreita da árvore respiratória. Os vírus respiratórios na bronquiolite aguda podem ser vários, mas o mais frequente é o vírus sincicial respiratório. Um vírus que é muito agressivo e que na vida dos bebês prematuros causa um grande impacto. A bronquiolite começa como um quadro viral, uma gripe, com secreção nasal, às vezes tosse. A criança parece que está evoluindo para uma gripe, mas de repente pode piorar, ter dificuldade respiratória, pausas respiratórias, algumas vezes febre e precisa de atendimento médico. O bebê prematuro está mais suscetível a esse tipo de infecção e, claro, todo cuidado é necessário para que isso não aconteça. A gente hoje tem vários momentos que pode prevenir essa doença, começando pelas coisas mais básicas, que é a higienização das mãos antes e depois de tocar nos bebês, o contato com pessoas saudáveis, evitar contato de pessoas doentes, evitar aglomerações, evitar passeios onde a gente não sabe quem está presente naquele ambiente. Fumo passivo também não é permitido, porque também vai propiciar que os bebês possam ficar mais doentes. Então, são muitas as questões que a gente pode prevenir antes de chegar a ter uma bronquiolite. Importante ressaltar que o cuidado ele deve acontecer intra-hospitalar, né, doutora Desirê? Porque por vezes a gente pensa que a equipe também não pode acabar transmitindo esse vírus, e isso acaba acontecendo muitas vezes, mas principalmente as pessoas que vêm até a UTI neonatal para visitar os seus filhos, os seus netos, seus familiares. Eu brinco sempre que uma rinite alérgica, muitas vezes ela não é uma rinite alérgica, não é mesmo? E às vezes, tá com alergia, tá gripada, tá com alguma coisa. Não tô gripada. A primeira coisa que as pessoas, quando entram na UTI, trazem para a equipe, não é mesmo? E sim, isso é importante que os pais, os familiares dos bebês estejam bem orientados, porque todas essas questões de protocolos de controle de infecção dentro da UTI são para proteger os bebês. Então, os pais bem orientados, cada instituição tem protocolos específicos para evitar que esses vírus cheguem na UTI. Não só os vírus respiratórios, todas as outras doenças infecciosas. Então, é muito importante, isso é um trabalho não só da equipe que está cuidando do bebê, mas também das famílias. Todo mundo junto para tentar evitar contaminações e infecções. Só respondendo aqui, a gente já está recebendo algumas perguntas e sim, podem enviar as perguntas, a gente vai estar respondendo algumas perguntas durante essa entrevista e aquelas que a gente não conseguir responder hoje, nesse momento, vocês podem enviar pelo direct que a gente vai estar enviando as respostas para vocês. A gente sabe que esse é um momento bastante difícil quando o bebê está na UTI neonatal, né? A internação já é algo que a gente não espera e uma infecção que agrave essa internação realmente não é o que a gente espera e também após a alta. Por isso a doutora Luciana Espoja está com a gente para nos falar um pouquinho de como a gente pode prevenir e quais são as questões legais que a gente tem hoje que envolvem o cuidado do prematuro quanto à questão da bronquiolite. Doutora, muito obrigada por estar com a gente também. Eu que agradeço, né? Eu agradeço o convite.
a gente precisa ter um cuidado nessa questão de prevenção com os bebês prematuros. Isso já é um trabalho que começa dentro da UTI desde que o bebê nasce. Mesmo aqueles bebês que nascem fora do período do inverno, que é quando as coisas são mais bem lembradas, a gente tem que lembrar que os bebês que nascem fora do período de sazonalidade, eles vão ter direito posteriormente o que a gente vai falar posterior, que é sobre o uso do anticorpo monoclonal, palivizumab, para que a gente possa prevenir a bronquiolite. Então, o que a gente tem assim, sempre despertado para os pais, é que a doutora Desinha já falou, do cuidado de higienização das mãos, dos contatos com pessoas doentes, né? Mesmo aquelas pessoas que dizem estar, como a Aline falou, somente com a rinite, mas a gente sabe que muitas vezes essa manifestação de uma rinite tem um vírus por trás, então a gente tem que sempre recomendar aos pais que essas pessoas não podem entrar em contato com os bebês, seguir os protocolos de cada instituição para os cuidados, né? E a gente já educá-los para o pós-alta também, e a prevenção intra-hospitalar. Então, uma medida que se toma, que na verdade isso já é evidenciado e já vem há muitos anos, e agora a gente tem isso à disposição de todos os bebês, é o uso do anticorpo monoclonal, que se chama palivizumab. Então, esse anticorpo ele já está disponível para o uso de todos os bebês, ainda dentro do hospital. Então, assim, a norma técnica já, desde o ano passado, a Secretaria Estadual da Saúde recomenda o uso intra-hospitalar, né? Desde o 7º dia de vida, quando o bebê estiver mais estável, hemodinamicamente estável, e a gente, então, já pode ir aplicando a palivizumab durante o período de internação. E no pós-alta também, lembrando que são 5 doses no período de sazonalidade, uma a cada 30 dias, né? Começamos no mês de abril até agosto. Ótimo, já temos uma pergunta aqui. Minha filha já está na 3ª bronquiolite, acabou de completar 4 meses. A primeira vez ela teve que ficar internada. E agora está fazendo fisioterapia diariamente. Ela tem alergia à proteína do leite de vaca. Isso pode ter alguma relação com a bronquiolite? No caso de bebês menores, a internação costuma ser necessária, porque os bebês têm menos suporte respiratório, menos musculatura, bebês recém de alta, né? Então, pela necessidade de oxigenação, e o tratamento vai ser basicamente hidratação, vai ser o oxigenoterapia e fisioterapia respiratória. Então, os bebês menores têm uma tendência maior de necessitar internação. Os bebês maiores vão fazer uma evolução mais favorável, mas a bronquiolite viral aguda é causada por um vírus, então não é pela alergia à proteína do leite que ela vai desencadear. O que a gente tem que associar com os diagnósticos diferenciais de bronquiolite, que pode estar, a gente tem que, quando tem um bebê com dificuldade respiratória, quando tem um bebê com tosse, a gente tem que lembrar de refluxo gastroesofágico, a gente tem que lembrar de uns bebês um pouco maiores até aspiração de corpo estranho, sempre fazer um diagnóstico diferencial. Quando for bronquiolite viral aguda, vai ser uma doença da árvore respiratória causada por vírus. Ótima essa resposta, até porque muitas vezes a gente acaba ouvindo a opinião de uma mãe que a gente fez um vínculo dentro da UTI neonatal e ela teve um filho com bronquiolite. Só que é muito importante buscar uma avaliação e aconselhamento do seu pediatra, do neonatologista que atende o seu filho. Porque uma história ela não é igual a outra, os encaminhamentos eles podem ser totalmente diferentes quanto ao tratamento e cuidados, até porque o diagnóstico pode ser diferente, na verdade. Sim. Acho que isso é algo que a gente tem que ressaltar também, né? Sempre tem que ter a etiologia, o que está acontecendo, porque os sintomas podem ser parecidos para várias doenças. Então, no momento que o bebê tem uma identificação de um quadro de bronquiolite, a conduta vai ser uma completamente diferente de outra para outra etiologia, outra patologia. Uma outra pergunta que veio agora, que eu acho que a doutora Luciana pode nos ajudar.
Como e quando o formulário do governo para a solicitação do Palivizumab chega à mão dos pais? O pediatra precisa solicitar, os médicos sempre pedem para os bebês, até para os bebês que estão dentro dos critérios? Então, assim, existe uma norma técnica da Secretaria Estadual, né, que está disponível no site da Secretaria Estadual da Saúde. Essa norma técnica, ela é acessível a todos os pediatras, a todas as pessoas. Eu acho importante ressaltar que intra-hospitalar, a responsabilidade é da equipe que está atendendo esse bebê, né? Então, o hospital, a instituição deve ter o seu protocolo de cuidados e ele disponibilizar e ir atrás do direito dessa criança. No pós-alta, esses bebês, essas famílias têm que ser orientadas pelos seus pediatras, né, ou pelos locais, ambulatórios, enfim, serviços que acompanham esses bebês. Isso fica de responsabilidade do médico poder oferecer para esses pais e disponibilizar para eles esses documentos, né. Essa norma técnica ela é bem explicativa, ali consta todos os documentos que precisam. Existe ali existe a região de cada, para onde deve ser encaminhado, para qual local, qual hospital que deve ser encaminhada a pessoa que mora em cada região do Rio Grande do Sul. Então, é uma norma técnica muito bem elaborada e disponível que dá acesso para todos, né? E em relação aos convênios, para aqueles pacientes que têm a disponibilidade de ter um convênio, então já está no rol da ANS também. Então todos os convênios eles têm a obrigação hoje de disponibilizar esse anticorpo para todos os bebês abaixo de 28 semanas. E aí vai depender que os documentos que cada convênio vai pedir, né? E eu acho que isso é assim, que a gente tem que mais poder divulgar, que os pacientes têm esse direito, que perguntem para os seus pediatras, né, perguntem os seus serviços, os seus ambulatórios, pediatras que acompanham esses prematuros, porque eles têm o direito a uma dose mensal nos períodos de abril até agosto. Mesmo para aqueles bebês que nasceram fora desse período, mas que estão estão dentro do primeiro ano de vida, para aqueles com menores de 28 semanas, no primeiro ano de vida, eles têm direito, independente do momento que eles nasceram, né? Tendo menos de um ano de idade, sendo menor de 28 semanas, eles têm esse direito. Por isso é tão importante que os pais tenham essa informação, para que possam também contribuir, porque na UTI, eles estiverem de abril a agosto, eles vão estar recebendo as doses intra-hospitalares. Mas o bebê que nasceu fora da estação, é importante que os pais saibam desse direito que tem e da importância que esse anticorpo monoclonal vai ter na vida do bebê, o impacto que ele vai ter, e possa solicitar, se perceber que isso não está sendo ainda realizado. É importante que os pais participem desse movimento de adesão, de conseguir fazer que seu filho receba, desde que ele esteja classificado no protocolo. Uma outra pergunta que chega, que eu acredito que seja de várias mães, né, é a seguinte: fazendo as vacinas do Palivizumab, o bebê fica protegido contra a bronquiolite? E essa muitas vezes é uma certeza e incerteza que a gente fica, não é mesmo? Então, doutora Desirê. A bronquiolite viral aguda pode ser causada por vários tipos de vírus. O que mais frequentemente acomete os bebês, principalmente prematuros, é o vírus sincicial respiratório nessa época da sazonalidade. O Palivizumab é um anticorpo para o vírus sincicial respiratório, mas pode acontecer bronquiolite por rinovírus, por outros tipos de vírus, por adenovírus, para influenza. O que é importante? Que as vacinas todas sejam feitas, o calendário vacinal esteja atualizado, que o bebê possa receber a vacina contra a influenza aos 6 meses, mas isso não vai ter
influência em outros tipos de vírus. A gente vai ter muitas possibilidades, mas as mais frequentes são essas que a gente colocou, principalmente o vírus essencial respiratório nos prematuros. Então, as vacinas do calendário oficial de gripe, por exemplo, vão ser para 3 ou 4 serotipos de influenza. O anticorpo monoclonal, que não é uma vacina, é uma proteção, né? Ele é para o vírus essencial respiratório. Eu acho importante salientar que o anticorpo monoclonal ele diminui a possibilidade de ter a doença pelo vírus essencial respiratório, ele diminui a gravidade dessa doença, o tempo de hospitalização, o tempo de oxigênio terapia, caso essa criança precise internar. Mas o que é mais importante, além da importância da palivizumab para o vírus essencial respiratório, reforçando o que a doutora Desirê falou, em relação aos outros vírus, são as recomendações que a gente insiste sempre dentro da UTI, antes da alta, que são os cuidados que a gente já falou no início da nossa entrevista, né? Que é a lavagem de mãos, o cuidado com contato com pessoas que estejam com qualquer sintoma respiratório, lembrando que o que para nós pode ser só uma coceirinha na garganta, que às vezes, você está com uma coceirinha na garganta, isso é um vírus. Para um bebê prematuro, isso pode ter um significado completamente diferente. E as pessoas têm que entender isso, porque às vezes existe uma cultura, mas eu vou criar meu filho numa bolha, eu não vou, ele não vai ter anticorpos. Não é isso. A gente está protegendo do contato com esses vírus, que eles ainda não têm a capacidade imunológica de se proteger por eles mesmos. Então, quanto mais a gente tem que protegê-los da exposição. Por isso que a gente reforça tanto essa questão do contato com aglomerados de pessoas, enfim, e a importância da lavagem sempre de mãos, né? E também de entender essas orientações que a gente faz, porque isso é uma proteção e não uma questão de isolamento, enfim, né? Então a gente tem que isso aí a gente reforça muito isso, né? Sempre. A prevenção é o melhor caminho para te evitar qualquer doença viral. Bronquiolite é uma delas. Então, quando a família leva a sério essas prevenções todas, são possíveis e estão acesso de todo mundo, a gente tem menos chance de ter uma doença mais grave e poder ter uma internação pós-alta hospitalar. Eu falo sempre que depois que a gente vira mãe, as pessoas falam, fulana mudou, porque ela ficou chata agora, né? Antes ela queria todo mundo por perto, agora ela não quer ninguém. Então, assim, para os pais de prematuro, para as mães de prematuro, para as famílias de prematuro, sejam chatos mesmo, né? Cuidem dos seus filhos, porque só vocês sabem a dor que foi permanecer dentro de uma UTI neonatal com eles por um dia, um mês, 2 meses, 3 meses. Independente do tempo, isso já é difícil. Então, assim, o bebê retornar para a UTI neonatal por causa de uma bronquiolite que poderia ter sido prevenida, como as doutoras estão falando aqui, com certeza é exatamente o que a gente não quer, não é mesmo? E assim como outras doenças, a família pode se preparar enquanto esse bebê está na UTI. A família pode vacinar o que for possível, né? Porque tem outras doenças também que são muito graves e podem trazer o bebê de volta. Doenças preveníveis. Então, avós, os tios, as pessoas mais próximas, estarem com as vacinas em dia é importante também. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Meu filho prematuro, extremo, e hoje ele está com 1 ano e 7 meses. Tomou o palivizumab. Até quantos anos a criança tem que tomar o palivizumab? A norma técnica e recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunizações são todos os bebês abaixo de 1 ano ou prematuros abaixo de 2 anos que tenham um comprometimento de displasia broncopulmonar. Então, nesse caso, esse bebê que tem 1 ano e 7 meses, ele vai ter direito, caso ele tenha como uma patologia ainda remanescente da prematuridade, a displasia broncopulmonar. Né? Senão, o que recomendo que de direito e pelas normas são abaixo do 1º ano de vida. Os cardiopatas também. Os cardiopatas também, os cardiopatas que também até 2 anos de idade.
Tem uma pergunta aqui a respeito da questão da responsabilidade de oferecer o Palivizumab, né, que é uma responsabilidade da equipe médica, e ele pergunta assim, mas no caso do bebê estar dentro dos critérios, tem algum motivo para a equipe médica não oferecer a vacina a esse bebê? Tem algum motivo, alguma alergia, patologia ou algum evento que impeça esse bebê de receber o Palivizumab? Somente se esse bebê não tiver estável, hemodinamicamente estável, se tiver ventilação mecânica em altos parâmetros, se tiver tratamento de uma septicemia grave. Então, esse bebê não tem possibilidade de receber a Palivizumab. Se não, fora esses critérios, todo bebê prematuro, mesmo bem pequenininhos mesmo, a partir de 7 dias de vida, estando estável, já pode receber. De abril a agosto. De abril a agosto. Aqui tem várias perguntas mais a respeito da questão do Palivizumab, né? E a questão, aqui traz até uma questão, reforçando tudo que foi dito até agora, uma mãe trazendo que ela seguiu todas as orientações fornecidas pela equipe médica, né, quanto aos cuidados, realizou a aplicação do Palivizumab, né, mesmo que outras disseram a ela que não deveria fazê-lo. Tem que fazer sim, pessoal, não tem que deixar de fazer. E ela diz o retorno positivo que ela teve da bebê hoje, não ter tido nenhuma internação, não ter tido nenhuma infecção, né? Então ela trazendo essas questões das orientações que a gente está ouvindo aqui nesse momento, né, como algo positivo para a vida dos bebês. Doutora Luciana, em âmbito assim, do Rio Grande do Sul, né, a gente sabe desse grande movimento, desse protocolo que está descrito, e a questão hoje dos planos de saúde estarem atendendo a normativa, né, para fornecer essas vacinas. A senhora acha que a gente está com isso diminuindo as internações relacionadas à bronquiolite e doenças do trato respiratório? A gente já vê isso? A gente tem esse retorno dessa paciente, né? E esse é algo que a gente realmente busca com todos esses cuidados, né? Então, a gente entende e busca todas essas orientações, e acho importante as instituições, cada instituição ter dentro da sua UTI neonatal um protocolo de como, a partir de que momento a gente vai solicitar esse direito do paciente, disponibilizar para o bebê, informar os pais sobre esse direito, né? Informá-los que depois da alta hospitalar deve ser estendida a dose mensal até o fim do mês de agosto. Tudo isso para prevenir, para que a gente diminua então as internações, né, e os casos de bronquiolite grave. Aquelas famílias, aqueles bebês que realmente seguem todas as orientações, que além de se imunizarem, também seguem as orientações que nós já ressaltamos aqui anteriormente, certamente serão bebês que estarão livres de doença grave, né, da bronquiolite grave. E no segmento, às vezes o bebê nasce, no final do período sazonal recebe uma dose de Palivizumab na UTI. Então ele vai fazer, enquanto estiver no período sazonal, até agosto, no consultório do pediatra, conforme, se for da saúde suplementar, conforme o convênio, também vão ter algumas normas conforme cada convênio, e isso o pediatra vai solicitar, vai preencher as documentações para que a família tenha direito e o próprio convênio administre. E a gente tem tido bastante sucesso, assim, muitos bebês estão recebendo Palivizumab, a gente fica muito feliz com isso, porque faz muita diferença. Que são várias informações, muitas perguntas ainda entrando, né? E a gente tem um adiantado da hora, então, assim, gostaria que vocês realmente deixassem uma mensagem final, né, a essas famílias. Quanto à questão da bronquiolite, a gente recebe muitas mensagens na organização, né, acerca de como prevenir. Eu acho que a gente teve várias recomendações aqui, várias formas da gente prevenir, e importante,
o que a doutora Luciana trouxe, que existe de normativa para o Rio Grande do Sul, existe para todo o Brasil. Então lá no site da ONG a gente tem um link, a gente tem um mapa do Brasil, onde você clica em cima do seu estado e tem ali o que você deve buscar, aonde você deve buscar as informações, quais os formulários você deve preencher, os encaminhamentos que devem ser dados para que vocês consigam receber a Parivizumab. Então é importante, né, que vocês estejam empoderados disso. Isso não é um presente, isso é um direito do prematuro, né? Eu acho que é um direito do prematuro e da sua família. Então, que vocês pudessem deixar uma mensagem final para essas famílias que estão nos assistindo agora, né? E que a gente possa, com certeza, fazer outras parcerias como essa, para poder difundir informações tão importantes que, com certeza, se a gente fala hoje de higienização de mãos dentro da UTI, fora da UTI neonatal, a gente está falando de prevenção. Então, é algo que todo mundo pode fazer e, com certeza, gostaria de participar. Eu acho que para as famílias que passaram um período longo dentro da UTI neonatal, que foram tão guerreiras, que estão lutando junto com seus bebês, tem toda uma estrutura montada, pronta para que vocês possam ter esses direitos. Junto com todo o cuidado de vocês, a gente pode prevenir muitas doenças e prevenir reinternações. Os bebês prematuros precisam desses cuidados diferentes do bebê que nasceu a termo. E não é uma bobagem, não é a mãe que se tornou mais exigente, é que viveu essa experiência de ter neonatal. Quando a gente vive essa experiência, a gente também se transforma enquanto pais. E tenho certeza assim, que cada um de vocês faz parte da história desse sucesso dos bebês de vocês. Então, contem com a gente. Foi um prazer estar aqui. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Doutora Lu? Completando o que a Bia falou, então, eu acho importante, né, quem viveu esse período da UTI neonatal, não só os pais, mas que a família inteira se sensibilize, né? Então, assim, que ajude esses pais a manterem esses cuidados, entendendo todas essas colocações que os pediatras e neonatologistas fazem a eles no momento da alta e durante o período de internação. E também dizer às instituições e a todos os hospitais e UTIs neonatais que tem o seu protocolo de oferecer e de imunizar esses bebês durante o período de internação, porque isso também faz parte da assistência global do prematuro que sai internado, né? Então, às vezes, a gente, além de toda a assistência que se faz, lembrar que esse detalhe pode fazer a diferença, que vai fazer a diferença nesse bebê, nos seus próximos meses de vida. E agradecer a vocês também a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, então, a gente agradece a participação, né, da doutora Desirê, da doutora Luciana. Agradecendo mais uma vez ao Hospital Mães de Vento pela acolhida, por estarmos aqui hoje realizando esse trabalho, né? Uma instituição séria e que faz o seu trabalho dentro da UTI neonatal, com certeza, pensando que os bebês devem sair o mais rápido possível daqui e não fiquem um tempo a mais. Então, assim, e que as famílias realmente sintam-se, né, no direito de exigir os seus direitos. A gente tem direitos e deveres e o direito é de se receber a Parivizumab. Então, assim, busquem os seus direitos, falem com o seu médico, não escutem sempre a opinião, né, daquele melhor amigo, mas o melhor amigo nesse momento para vocês e para o filho de vocês realmente é o pediatra que está acompanhando. Então, busquem as informações dos seus pediatras, contem conosco, aquelas perguntas que a gente não pôde responder nesse momento da live, nos encaminhe pelo direct, que a gente vai estar encaminhando para os especialistas e fazendo a devolutiva para vocês. Eu esqueci de citar a doutora Desirê Volkmer, além de chefe do Serviço de Neonatologia aqui do Hospital Mães de Vento, faz parte do nosso conselho consultivo da ONG. Então, assim, ela está mais próxima da gente que vocês imaginam, certo? Contem com a gente, até a próxima, uma boa noite. Boa noite.